E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8. Agora o principal, Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a tua direção, compreensão necessária para vivê-la, e que possa ser instrumento do Senhor para que ela chegue a mais pessoas, se assim for sua vontade. Desde já te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Bem, temos no 8º capítulo do Evangelho segundo Mateus, 34 versículos, e diz o evangelista no versículo 1 e do versículo 1 em diante: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Repetindo o primeiro versículo. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo de sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. Quinto versículo nos diz: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem de sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai e ele vai. E a outro: vem e ele vem. E ao meu servo: faze isso e ele o faz. 10º versículo. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. 14º versículo nos diz: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-o pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. 18º versículo nos diz: Tendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa os mortos ou sepultar os seus próprios mortos. 22º versículo. Repetindo o 22º versículo, disse-lhe: Replicou-lhe, porém, Jesus: Segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. 23º versículo nos diz: Então, entrando ele no barco, seus discípulos seguiam. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. 25º versículo do 8º capítulo do Evangelho segundo Mateus nos diz: Mas os discípulos vieram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? 28º versículo nos diz: Tendo ele chegado à outra margem, à terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo entre os sepulcros, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? 30º versículo nos diz: Ora, andava pastando não longe dali uma grande manada de porcos. Então os demônios lhes rogavam:
Se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus, e eles, saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. 33º versículo do 8º capítulo do Evangelho segundo Mateus nos diz: Fugiram os porqueiros e, chegando à cidade, contaram todas essas coisas e o que acontecera aos endemoniados. 34º e último versículo do capítulo 8 do Evangelho segundo Mateus nos diz o evangelista: Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Por meio do 8º capítulo, o evangelista Mateus registra a cura de um leproso, a cura do criado de um centurião, a cura da sogra de Pedro, muitas outras curas. Registra que Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Jesus acalma uma tempestade, a cura de 2 endemoniados gadarenos. E interessante é quantas vezes nós vimos o replicar de circunstâncias que ocorreram com Deus Filho aqui na Terra, no nosso cotidiano. Está aqui a bondade sendo feita, a cura de 2 endemoniados gadarenos e a interpretação de todo um povo com o contrário da boa-ventura. Como nos diz o 34º e último versículo do capítulo 8º do Evangelho segundo Mateus. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e, vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Pois é, quantas injustiças com aquele que veio para nos salvar. Quantas injustiças ocorrem, quantas injustiças existem no mundo hoje. Quantas injustiças já passei eu, quantas injustiças já passou você. E o que fazer? Bem, a palavra do Senhor em outro momento nos diz claramente: devemos amar até os nossos inimigos. Em outra circunstância, ao receber uma agressão num lado da face, devemos ofertar outra. Mas, em suma, de um modo prático, podemos dizer: o que fazer diante das injustiças? Ofertar a exemplo do Mestre, nosso Salvador. Perdão e amor fraternal. O que não significa continuar na companhia daquele algoz, mas entregue a ele perdão, a liberdade do perdão e o amor fraternal. E não se preocupe, a justiça vem do alto, e dessa não há como fugir. Sucesso, que Deus continue a nos abençoar.